importante é entender que nenhuma entidade, nenhum semideus, tá, da corrente oriental, corrente africana, o que for, pode dar a liberação última. Tá? A liberação última, quem pode dar é um único ser supremo, que nós chamamos de Krishna. Tá? Nosso curso é aberto, tem pessoas que estão ouvindo o nosso curso, ouvindo as nossas aulas, que eu sei que são de religiões diferentes, tá? Cultuam, né? Outras a gente não tem problema. Mas o mais importante é essa compreensão que Deus é um só. É uma personalidade, tá? Que controla qualquer outra personalidade. Então existe esse módulo aqui nosso, essa unidade para nós entendermos que existe uma única verdade absoluta que pode se manifestar em muitas entidades, que dá poder às outras entidades. E adorar essas entidades como deuses supremos não é muito inteligente. Tá? Pode até ser, porque é melhor você adorar uma entidade do que ficar com muita fé para conseguir algo, do que sair roubando por aí, né? Tentar conseguir as coisas de forma desonesta, não é assim? Mas aqui eu estou querendo mostrar uma categoria de evolução, de desenvolvimento humano ou de espiritualidade superior, top, ok? Que é exercer a nossa bondade, e essa bondade ela é caracterizada por você fazer a oferenda, né, sem querer nada em troca, e isso é caracterizado pelo conhecimento real, verdadeiro. Tá? Aí entramos aqui para terminar essa unidade, impersonalismo. Tá? Já falamos bastante aqui. Impersonalista é alguém que compreendeu o Brahman, o Espírito, que compreendeu que ele, todos e tudo é Espírito, mas ainda não compreendeu a presença pessoal de Paramatma e Bhagavan, que é Deus localizado em tudo ou a pessoa suprema. Às vezes os impersonalistas também são mayavadis, aqueles que veem apenas Maya, que dizem que tudo que podemos perceber é falso, não existe, e que no estado absoluto de existência não há nada perceptível, isto é, nenhuma forma, personalidade, atividade, etc. Acho que o ponto mais importante para entender sobre a questão do impersonalismo é justamente isso. O impersonalista interpreta que esse mundo é Maya. Já vai, Kátia? Eu vou. Volta amanhã? Eu estou aqui de volta. Maravilha. Obrigada. Hare Krishna. O ponto mais importante, gente, nesse conceito do impersonalismo é entender. O impersonalista imagina que tudo aqui é ilusão, Maya, certo? Se tudo aqui é ilusão, tudo aqui em nossa volta é falso? É falso? Não. Então é errado dizer que porque é ilusório é falso. Por que é errado? Porque aqui é ilusão, mas a nossa interação é real. Tá? Por que a nossa interação é real? Porque a fonte da nossa interação é real, é uma realidade. Tá? Então, nós, os personalistas, acreditamos realmente que esse mundo é uma ilusão. Por que ele é ilusão? Porque é temporário, porque vai acabar. Não é assim? As relações são temporárias, todo tipo de construção nesse mundo, psicológica, sociológica, qualquer tipo nós não podemos nos apegar a nada, porque é temporário. Se a gente se apega, a gente sofre. Porém, a gente não pode negar e ter uma relação insípida, né, uns com os outros, negativismo, porque existe uma fonte disso tudo. Então existe um significado por trás disso tudo. Tá? Então nós ver esse mundo em relação com Deus não é Maya. Tá? Maya, ou ilusão, é ver esse mundo separado de Deus. Ok? Então nós encerramos essa unidade 4, partindo para a unidade 5. Mais alguma pergunta até aqui?
A unidade 5, gente, foi estudo da língua sânscrita. Tá? Que horas são? 6 horas. 6 horas? Então, eu preciso de mais 30 minutos, tá bom? Para encerrar as 2 sessões. A introdução ao sânscrito, eu solicitei a 2 alunas que se interagiram bastante comigo, a Ana e a Meilin, tá? A Ana do Rio e a Meilin aqui de São Paulo. E elas todas, as 2 estão cumprindo o Dharma, são cuidadoras das mães, então elas resolveram se preservar e não vir para o curso presencial, tá? E elas ficaram interagindo muito comigo, interessadas na língua sânscrita, tá? E na aula que o professor Mukunda deu, tá? Tá gravada lá no Face, tem 3 ou 4 aulas dele. Quantas aulas dele? 4 aulas gravadas no sânscrito. Essas 4 aulas de 45 minutos cada uma é para instigar, para fazer vocês ficarem interessados mesmo nessa língua, tá? Eu vou só dar Eu perguntei para ele, por que estudar o sânscrito no curso de Bhakti Yoga, tá? A própria pergunta tem uma proposta em sânscrito, né? Que é Bhakti Yoga, tá? Então, ele voltou a pergunta, por que não estudar, né, o sânscrito no curso de Bhakti Yoga? Porque todos os nossos livros principais, como Bhagavad Gita, Bhagavata Purana, os textos fundamentados que nós citamos como fundamentação, são escritos em sânscrito. O sânscrito é um dos pilares dessa tradição, que manteve essa cultura intacta, tá? E ele falou sobre os temas foram tratados, foi uma atenção especial à pronúncia e o ritmo. Ele deu um panorama histórico do sânscrito, falou também sobre a árvore das famílias das línguas indo-europeias e os seus ancestrais comuns, tá? Esse senhor aqui, muito educado, chamado Sri William Jones, tá? Ele foi o pai dele, tá? Era da Companhia das Índias, o exército que dominou a Índia, né? Que por muitos anos, quase 400 anos, né? A Inglaterra dominou a Índia. Imagine, o budismo, 800 anos. Depois aí veio mongóis, vários povos dominantes, né? E depois a Inglaterra, que judiou da Índia, roubou toda a riqueza que a Índia tinha, por isso que a Índia pegou essa fama de país pobre, mas não era pobre, tá? O maior diamante que tem no mundo, o maior rubi, está na coroa da rainha da Inglaterra, que era de um templo de Krishna, né? Que era da coroa de Krishna, Vishnu, na Índia. Então esse William Jones, ele se encantou com o sânscrito, tá? Ele nasceu ali, né? Ficou vivendo ali na Índia, na Bengala, se encantou com a língua sânscrita e ele que descobriu o sânscrito para o Ocidente, tá? Ele viu assim as similaridades, né? Ele começou a ver que como as palavras sânscritas tinham a ver com as línguas, né, que a gente mais familiares ali da Europa. Por exemplo, father, né, em inglês, em latim é pater, em grego eu nem sei falar, né? E em sânscrito é pitri, tá? E em inglês mãe, mother, depois em latim mater, e em sânscrito matri, matri é mãe, tá? E os números, por exemplo, né? 7 em inglês, em latim septem, e em sânscrito saptam, tá? Primeira coisa que quando você vai fazer um turismo na Índia é aprender os números, tá? Para não ser enganado pelos comerciantes. Então, eu sei contar até 30, tá? Ek, dum, tin, cha, pan, chet, sat, at, no, das. Tem muitos números, né? No, das, né? No, 9, né? Das, né? Tudo a ver, né? Então, ele começou a perceber essas similaridades do sânscrito, né? Com as línguas, né? Aí ele tem uma árvore simplificada, tá? Primeiro, a história do sânscrito, ele fala que a afirmação de que o sânscrito deu origem a todas as línguas é equivocada, tá, gente?
Eu já vi muitos devotos, e até eu mesmo já falei isso, que é um tipo de chauvinismo que a gente tinha, né? De achar que o meu país é superior ao outro, né? Então, é equivocado dizer isso, é um grande erro. Então, as línguas como basco, finlandês, húngaro, turco, chinês, etc., não tem nada a ver com o sânscrito. E nem em estrutura, nem em vocabulário, tá? Então, as próprias línguas dravidianas do sul da Índia também não fazem parte da família indo-europeia, tá? Então, tem uma árvore bem simplificada, tá? Como o germânico, né, deu origem à língua gótica, que nem se fala mais, tá? O alemão, o holandês, frígio, o inglês, norueguês, dinamarquês, sueco e irlandês. E o celta, tá? O islandês, né? Depois o celta, irlandês, gaélico, galês, córnico e bretão. Tá? E o itálico deu origem ao latim, tá? O italiano, espanhol, português, francês, romeno. Depois o tronco balto-eslavo deu origem ao russo, tá? Ao ucraniano, polonês, etc. O tcheco, tá? O grego não deu origem a nada, tá? É a língua grega mesmo. O armênico também não, anatólio, hitita, e depois o indo-iraniano, tá? Segundo a aula do Mukunda, a gente vai ver que existiu, são os falares védicos, tá? O sânscrito, ele era falado pela classe sacerdotal, pela elite da cultura védica, tá? Então, o sânscrito era uma língua clássica, né? Ela nunca pode mudar, nunca mudou, assim como o grego também. Por isso, algumas palavras, por exemplo, eu tenho 2 redações, gente, que não vai dar tempo para me passar para vocês, que eu pedi para essas 2 alunas, a Meire e a Ana, fazerem um resumo do que elas entenderam do sânscrito. Eu vou compartilhar com vocês. E a Ana, ela fala um interessante, que essas línguas, elas não dão ênfase no ter, né, e sim no ser. Essa palavra ter até existe, mas ela não é pronunciada muito, não só no sânscrito, mas também nas línguas gregas também. Na Grécia Antiga não se usa muito o ter, sabe? O verbo ter. E se usa mais, por isso que é nobre essas línguas, né? E ela era falada pelas classes superiores, pela elite, pelas pessoas realmente bondosas e intelectualizadas. Depois, tá? Tem aí, a partir de Panini, tá? Que foi um grande sanscritólogo, tem uma gramática de Panini. Foi Panini que, para proteger o sânscrito, para proteger a língua, ele criou uma gramática, tá? E porque ele estava preocupado com a destruição da língua, né? Ele não queria que a língua se perdesse com o passar do tempo, tá? E depois tem os prácritos, né, que são os falares antigos, tá, que deu origem ao hindi, bengali, o marathi, o urdu, que são os vários centenas de dialetos que são falados na Índia, que não são sânscrito, tá? O bengali se aproxima mais do sânscrito, mas são as línguas que foram se multiplicando com o culto popular, tá? Mas não, o sânscrito em si é preservado, não é uma língua morta, está viva. Tem pessoas que, nós mesmos nos templos, vocês podem ver que eu sempre exercito o sânscrito, repetindo, né? Nós estudamos, o nosso curso incentiva a memorização. Cada módulo, cada unidade estimula a memorização de um texto, tá? Isso tudo preserva a língua, tá? Preserva a língua viva, ok? Tem o alfa-silabário, tá? Que ele passou também, a forma de pronúncia. E quem quiser se aprofundar no sânscrito, tá?
vocês podem ter um curso particular com esse devoto chamado Mukunda. Tem 3 professores brasileiros, aqui em Pinda tem o Lokashakshi, tem também Radhanatha lá em Santos, que eu sei que são devotos que estudam mais a fundo o sânscrito, e tem o Mukunda, que eu recomendo. Ele vive o sânscrito assim, ele pronuncia de maneira perfeita, muito bacana ver ele pronunciar também. É muito importante porque é a língua do nosso dia a dia, né? Nós estamos, e é uma forma de a gente manter viva essa cultura, tá bom? Alguma pergunta? Eu vou finalizando, tá? Na unidade 6, que é simples, tá? Essa unidade 6 define o que são os Vedas, conhecimento, e depois os livros basilares. Quais foram os livros que Srila Prabhupada escolheu para ser a base da cultura de Bhakti Yoga na atualidade, tá? Então, os Vedas, a palavra Veda vem da raiz Vid, que significa conhecimento. Então, são antigos textos sagrados que tratam de todo o ramo de conhecimento. O único Veda, tá, que era transmitido na forma oral, tá, como a Damodara disse, ele depois foi dividido em 4, chamados Samaveda, Rigveda, Yajurveda e Atharva Veda, tá? Cada Veda tratava de um tema específico. Eu elaboro bastante lá no curso, tá, gente? Se vocês visitarem lá a aula, eu elaborei bastante. Foi a unidade 6. Foi um momento que acho que foi uns 2 meses atrás. 1 mês e meio. Deu para me elaborar muito porque eu estava em confinamento. Eu fiquei com sintoma de Covid. Fiquei 15 dias lá no apartamento em Pinda. Aí, inclusive, vocês vão ver uma tosse constante, seca, tá? Porque eu dei o curso com Covid, tá? Pelo menos aquele teste rápido que eu fiz deu positivo, né? E então eu elaborei bastante esse tema dos Vedas, tá legal? E também falei o que é conhecimento, tá? O que é o conhecimento? Tá? Quem pode dizer? Quem respondeu lá a questão? Conhecimento é a diferença entre matéria e espírito, tá? É uma das questões lá da atividade. Conhecimento verdadeiro é você saber a diferença entre matéria e espírito. E o que é inteligência? Inteligência é você saber o que é certo e o que é errado, tá? A inteligência é a capacidade de você, né, entender, né, sabe, o que é bom, o que é ruim, o que é certo e o que é errado, tá? E no Bhagavad Gita, Krishna diz que os sábios, aquelas pessoas que realmente detinham conhecimento, elas viam com visão de igualdade, né? Uma pessoa um professor muito erudito, cortês, mas também via uma pessoa de um estamento social inferior, ele via também com a mesma visão. Via também um elefante, uma vaca, um cachorro, todos os animais, todos os seres, devido ao conhecimento verdadeiro de ver o Espírito em tudo. Ele com essa humildade, por isso Prabhupada fala que conhecimento começa com essa humildade, tá? De enxergar o Espírito em todos os seres. E aí, as escrituras que detêm o conhecimento, detêm muitos e muitos livros, chamados os Vedas originais, eram chamados Shruti, tá? Conhecimento que era ouvido. Depois Smriti, confirmado. Smriti é o conhecimento que foi memorizado e depois foi transmitido para as futuras gerações. Então, os Vedas originais, tá? Eu explico ali sobre os Vedas originais e depois a gente fala do Mahabharata, tá? Que é a grande história da Índia, que são os textos que foram adaptados por Vyasadeva para as pessoas desse momento cósmico em que vivemos, porque o Mahabharata são muitas e muitas histórias, tá? E a história atrai, não atrai? Por exemplo, minha esposa lê todo dia para os meus filhos, né, à noite, e eles querem saber a continuidade da história do dia anterior, tá? Todo dia é uma rotina de leitura. Então, quando ela está lendo,
Quando ela não lê, está cansada, não vai ler, eles ficam, não vai ler, mãe, vem ler, porque eles querem a continuidade da história, tá? Então o Mahabharata foi construído com essa intenção. Ela fala sobre os heróis védicos, é um épico, né? São 100.000 estrofes, tá? São 100.000 slokas. E, por exemplo, a Ilíada e a Odisseia, dos épicos gregos, tem até estudos já na academia comparando, né, o épico Mahabharata com os épicos gregos. E Vyasadeva, ele escolhe justamente o momento do Mahabharata, que é o verso 500.000, tá? No meio do Mahabharata, ele escolhe para o momento que ele vai falar o Bhagavad Gita. O Bhagavad Gita, ele é falado antes de uma grande guerra, né, fratricida. Estava todo mundo naquela expectativa da guerra acontecer, porque o Mahabharata ele gira em torno de uma briga de uma única família, a família Kuru. Depois essa família se divide em Pandava e Kurus. Então os Pandavas eram 5 irmãos: Arjuna, Yudhishthira, Nakula, Sahadeva e Bhima, tá? Então, devido à desavença dessa família, aconteceu essa grande guerra. Krishna é o grande mediador, ele dá lições de mediação. Antes de acontecer a guerra, tem um livro quase do tamanho do Bhagavad Gita, só com lições de mediação de conflito de Krishna para a guerra não acontecer. Quando o Bhagavad Gita é falado, Krishna parece que está incentivando a guerra, né? Porque ele manda Arjuna lutar. Essa luta de Arjuna na Bhagavad Gita foi a grande expectativa do ouvinte, e Vyasadeva, estrategicamente, ele fala, ele descreve. Então Arjuna, Krishna, ele fala a Bhagavad Gita, tá? Antes de acontecer essa grande guerra, tá? E dá instruções. Essa guerra de Arjuna, que Arjuna participou, é a mesma luta nossa do nosso dia a dia, tá? Os nossos deveres. Arjuna, ele era um guerreiro, tá? Então a pessoa pode cumprir o papel dela de professor, de administrador, de intelectual, de trabalhador, de agricultor, não importa o dever, mas essa lição de Krishna para na Bhagavad Gita, para Arjuna, é para nós. Arjuna, que estamos perplexos diante de nossos deveres. Muitas vezes a gente não quer cumprir o nosso dever, que é o Dharma. Então Arjuna, ele é estimulado a lutar, e essas lições de Krishna para Arjuna são valiosíssimas para o nosso dia a dia, ok? Um estudo pós-graduado ao Bhagavad Gita, ao Srimad Bhagavatam, tá? São 18 volumes em português. Imagine, o Bhagavad Gita é apenas um capítulo do Mahabharata, que são 30.000 slokas. O Bhagavad Gita são 700, tá? Depois o Bhagavatam, que começa onde termina a Gita, são 18.000 shlokas, tá? E depois o Ishopanishad é apenas um dos 18 Upanishads. Prabhupada considerou o primeiro, que marca o início da vida espiritual, o Sri Ishopanishad. Depois são 18 slokas só, tá? O Padeshamrita são 11 slokas, é o Néctar da Instrução, que é um livro que foi escrito há 500 anos, por Rupa Goswami. O Bhakti Rasamrita Sindhu, Néctar da Devoção, é a ciência da Bhakti Yoga. É um livro que fala em detalhes ricos sobre a prática e os resultados da prática do serviço ou da Bhakti Yoga, tá bom? E por fim o Chaitanya Charitamrita, que é considerada a obra-prima do nosso mestre Prabhupada, onde ele fala sobre o aparecimento de Chaitanya. É um livro biográfico, tá? E Chaitanya foi quem veio pôr em prática, é uma encarnação de Krishna para Kali Yuga, é um Yuga Avatara, que veio pôr em prática os ensinamentos da Bhagavad Gita de 5.000 anos atrás, ok? Ou seja, o conhecimento milenar, nesses livros basilares, o conhecimento, apesar de ser milenar, ele é adaptado, né, para a nossa realidade.
Porque você pode perguntar, nossa, Mahabharata, né? Você vê o filme, tem muitos filmes do Mahabharata, uma história maluca assim, né? Tem tanta história, poligamia, poliandria, muita violência. Como é que vai trazer isso para a minha realidade? Aí é por isso que a gente precisa dos mestres, tá? Que conseguem adaptar essa cultura ancestral para a nossa realidade e assim essa cultura é preservada. Sem adaptação não há preservação, tá? Muito obrigado, Hare Krishna. Se vocês tiverem alguma pergunta, eu acho que com muita correria conseguimos cumprir o objetivo de revisar, tá? De fazer essa revisão dos 6 primeiros módulos. Alguma pergunta? Hare Krishna. Ah, tá. Agora à noite, gente, quem for ficar aqui na fazenda, vai ter um som aqui, tá? A partir das 7h30, 8 horas, com o nosso amigo, um dos alunos aqui do curso. Ali, levanta a mão aí, o Arthur, grande Arthur. Arthur foi um grande roqueiro da década de 80, conheci ele lá em Santos, tocou no Vulcano, a banda heavy metal, e agora ele está aí, ó. Era muita paixão e agora ele está aí na bondade, vai tocar mantra pra gente agora à noite aí com a esposa dele, Sundari. Vai ser bem bacana, momento de entretenimento daqui a pouco. Se vocês tiverem alguma pergunta, gente. Sim, Cláudia.